graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Deus tem grandes coisas neste lugar, amém? Quem crê nisso? Amém. Esses dias eu tenho meditado em tudo que tem acontecido na nossa casa Koinonia, desde o mês de janeiro, né? Desde quando entrou o ano. Como profeta, a gente às vezes tenta fazer um apanhado de tudo que está acontecendo. Porque hoje é dia 20. Alguém lembra disso? Que dia que é hoje? Dia 20. O que está acontecendo no dia de hoje? Alguém lembra? Oi? Primeiro dia do outono. Então está acontecendo uma mudança na natureza. É um dia que está entrando uma nova estação. Olha só. É o dia que o Senhor está fazendo algumas transições na natureza. E quando há um ciclo se fecha, outro se abre, algo novo está chegando. Então eu quero declarar que uma nova estação chegou sobre a nossa vida. Aleluia! Você veio aqui e não foi por acaso, viu? Foi para você ouvir que chegou uma nova estação na sua vida, viu? Creia, algo novo chegou sobre a nossa vida. E esses dias eu estava conversando com o Alexandre e surgiu essa mensagem numa conversa. Eu falei para ele tanto de estação, aí ele dia 20 vira a estação. Eu falei, essa palavra então que eu vou trazer. Pode ver que o banner saiu até antes, já o tema da mensagem. Não sei se vocês perceberam, né? Já saiu lá no cantinho, uma nova estação chegou. E esse é o tema e é isso que eu quero impartir com a igreja. Essa palavra tão profética, talvez revelada do coração de Deus, eu creio, né? Talvez não, né? Com certeza. E eu creio que vai falar muito com cada um de nós, amém? Então, quando eu ia pedir para o Ministério de Louvor cantar agora, mas eu vou deixar para o final. Parei um louvor para eles cantarem. No mês de janeiro, nós iniciamos. Quem lembra? Como foi o nosso mês de janeiro? Ninguém lembra, gente? Ninguém estava aqui? A igreja estava lotada, né? Foi o mês das festas das primícias. Foi ministrado durante o mês, já foi falando em dezembro, novembro, né? Para preparar as suas primícias. E no mês de janeiro, foi um mês que nós semeamos numa terra boa. Foi um mês onde nós entregamos para que haja uma colheita durante o ano. Porque você só colhe se você passa pelas 4 estações, não é assim? Então, se você quer colher lá na primavera, que é o tempo da colheita, você tem que semear logo no início, não é? Você tem que semear no início para você ver a sua colheita. Por exemplo, a banana não dá toda hora. Vai colher uma fruta, o morango tem a sua estação. Então, cada fruto tem a sua estação do ano própria, que vai dar o seu fruto na estação própria. Não é assim que funciona? Então, as estações, elas mudam. Então, no mês de janeiro, o que nós fizemos? Nós preparamos a terra, nós fomos preparando a terra no mês de dezembro, novembro, a gente foi, né? E no mês de janeiro, nós começamos a lançar a nossa semente. E nós lançamos a nossa semente no mês de janeiro. E aí ficamos tão felizes, foi tão gostoso, não foi? Entregou com peso, sem peso, foi tanta alegria. E eu creio que foi uma honra ao Senhor, né? Entregamos até eu recebi o Alexandre, né? Como honra ao Senhor, como sacerdote dessa casa. E creia que aquele que lança a semente, com certeza voltará com seus molhos. Então, creio que você não lançou uma semente à toa. Amém? No mês de fevereiro, quem lembra? Nós tivemos uma convocação para ministros e líderes sobre o arrependimento, né? Então, foi convocado a igreja, foi ministrado durante os domingos, as quintas. Quem lembra disso? Sobre a palavra se arrepender, né, Rosana, que faz parte dos intercessores. Foi ministrado sobre uma palavra de arrependimento. Então não foi apenas um dia, teve uma convocação de um dia para pastores, ministros e líderes, aqui na intercessão que nós oramos, e foi uma movimentação maravilhosa, e nós intercedemos e nós nos arrependemos diante do Senhor. Né? Os ministros choram diante do altar, diante do alpendre, nós choramos e rasgamos não nossas vestes, mas o nosso coração, né, Lídia? Foi assim, né, profeta Sueli? No mês de fevereiro. E foi ministrados. E aí, quando chega no mês de março, onde nós estamos entrando numa nova estação. Quantas palavras foram ministradas? Por último foi o anticristo, que o pastor Mário ministrou. O pastor Alexandre ministrou sobre os frutos. O profeta Júnior sobre frutos e resultados. A pastora Claudineia ministrou de manhã
sobre atitudes, né? Uma vida cristã, atitudes. Então, quantas palavras foram liberadas? E eu fiquei observando ao longo desse caminho que este mês de março será um mês de reflexão. Fala para o irmão, um mês de refletir. E eu vou dizer por quê. Tem até uma música, se eu não me engano, do Jobim, não é? Que fala as águas de março deixando o verão. Não é verdade? Tem uma música que fala as águas de março deixando o verão, né? Porque fecha um ciclo. Porque está fechando um ciclo. Março está indo embora e está entrando uma nova estação. Então eu quero que você abra comigo no livro de Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Quem achou da glória? Tem uma palavra profética para nós aqui. Eu fiz um ato profético hoje. A profeta Sueli sentiu. Nós estávamos ali orando, nós duas, no ministério profético. Diz assim, 43, 19, no livro de Isaías: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só, nós estamos entrando numa nova estação, mas a maioria não percebe. Olha como a estação muda. Hoje entrando no mês de outono, o mês, né? O início de uma nova estação. E a maioria de nós, a gente não se liga. Quando a gente vê, já está lá no meio da estação, você está vivendo verão ainda. Sendo que já mudou a estação. Já começa a mudar os vestimentos. Ó, já estou de casaquinho, porque eu já senti frio hoje. Olha só, primeiro dia. Já está mais fresquinho, não está? Então, olha o que diz: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, vocês não estão percebendo que eu mudo as estações? Então, Deus está mudando a estação hoje, na nossa vida. Quando nós falamos de mudança de estação, eu lembrei do deserto, porque aqui diz, né? Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho aonde? No deserto e rios no ermo. Deserto tem caminho? Jamais. Eu comecei a ver a respeito do deserto. O deserto, ele muda de cenário todos os dias. Porque imagina aquelas dunas no deserto. Quando bate o vento, as dunas já não estão mais ali, já está em outro lugar, não é assim? Ela se forma, ela se desfaz, leva areia. A gente estava conversando, né, profeta Sueli? Conversando bastante sobre o profético. O vento leva areia, daqui a pouco não tem duna nenhuma mais. Formou lá em outro lugar, daqui a pouco vem de novo. Então, ele não tem cenário. O cenário muda a todo momento, o deserto. Fala para o seu irmão, o deserto muda a todo momento. O cenário muda a todo momento. Então, não há um caminho no deserto. Mas a Bíblia nos garante que ele faz uma coisa nova. Vocês não estão percebendo? Pergunta para o seu irmão, dá um cutucão nele, você está percebendo ou não? Ou você está em Nárnia? Entrou no guarda-roupa e saiu lá no filme de Nárnia e tá... O que eu estou fazendo? Indo para trás, né? Quando vê, está lá em Nárnia. Viajando a maionese, né? Vocês estão percebendo que eu vou colocar um caminho no deserto que você está passando? Então é um milagre, só Ele pode fazer o caminho, abrir o caminho no meio do deserto. E quando Ele fala que Ele abre um caminho no meio do deserto, só Ele pode fazer, porque você não pode fazer. Fala para o irmão, é algo que está longe do seu controle. Você está parado, você não está conseguindo caminhar, é porque está no controle dele. Não está mais no seu. Quando ele toma o controle, você tem que parar. Imagina você no deserto, sem saber para onde vai. Não é assim? Quando para tudo, quando a sua vida estagna, você para. Você olha para aquele lugar e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou agora? Não tem mais o que eu faço. Meu ministério se perdeu, minha casa se perdeu, está tudo ruim. O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Parece que você está assim, trancada dentro da sua casa, né, Michele? Mas Deus está abrindo um caminho para você, Michele. Você está entendendo? E você não tem para onde correr, não tem mais o que fazer. São situações difíceis em nossa vida e que faz a gente paralisar. Mas aí Deus vem e fala, só eu posso fazer. É porque só eu posso fazer. E eu vou fazer, porque Ele diz a sua palavra, eu porei, você não está percebendo.
identidade, perdeu quem você é em Deus, e já não sabe para onde vai. E quando caminhar, você fica, será que é de Deus esse caminho? E agora? Se Deus está abrindo um caminho no deserto, fala para o seu irmão, entra por ele. Entra por ele, porque é o escape que Deus está te dando e é o livramento que Deus está te dando. Amém? Então o cenário no deserto, ele muda a todo momento, mas vem o Senhor e abre esse caminho. Isso simboliza uma solução em meio às suas dificuldades. Deus é um Deus que resolve. Deus é um Deus que dá solução no meio dos problemas. Rios no ermo. Sabe o que representa? O ermo representa um lugar, um deserto desabitado. Um deserto árido, vazio e solitário. Olha só. Representa a provisão abundando, onde antes havia escassez, onde havia frieza, onde havia fome. O Senhor está ali declarando a provisão sobre a sua vida. Rios no ermo. Rio significa o quê? Vida dele na sua vida. Eu não sei se você está vivendo um deserto, se você está vivendo alguma situação difícil, mas eu quero declarar sobre você que ele está abrindo um caminho no meio do deserto. Perceba, ei! Eis que faço nova todas as coisas, deixando para trás o que passou e corro para diante aquelas que estão diante de mim. Então as coisas velhas se passaram e eis que o Senhor faz coisas novas, 2 Coríntios 5,17. Fala para o Senhor, as coisas velhas se passaram. Eis que faço tudo novo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 2,20: credes no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Credes nos seus profetas e vai acontecer o quê? Prosperareis. Quem está crendo aqui na palavra profética? Então creia. Então hoje, quando o Alexandre falou, você vai ministrar quinta, quando eu vi, ele falou, sabia que é a virada da estação? Eu falei, é profético, então agora eu vou. Acho que foi terça-feira, né? Você falou comigo. Agora eu vou. Porque foi algo simbólico e profético para eu ministrar na virada de uma estação. Porque Deus tem algo profético para mim e para você. Então o outono, ele é uma época de transição entre os extremos de temperatura, verão e inverno. Imagina se saísse do verão e já entrasse inverno. Ia ser terrível, não ia? Se você está quente, tomando sorvete, no outro dia você ia ficar doente, você ia para o SUS, ia para o médico, ia para o hospital, ninguém ia parar, ia ser uma temperatura brusca, uma mudança de temperatura. No entanto, quando a gente viaja, vai para Campo de Jordão, quem já foi? Quando você vai lá para aquele lado das montanhas, como chama lá, Capivari, né? Você sente já a altitude ali, já, só de ir, já fica ruim os ouvidos, né? Quando você sobe naquele monte lá do Capivari, você fica meio... Você sente, o corpo sente a temperatura. Teve uma vez que a gente foi dormir em Campo de Jordão, estava menos 1. Abaixo de 0. Aí o Alexandre, eu quero ir embora desse lugar. Eu não aguento, ele queria ir embora de madrugada, gente. A gente enrolado com o capuz, só o olho assim de fora, debaixo da coberta. Abaixo de 0. Eu quero ir embora. Eu falei, agora você quer sair no meio da noite e ir embora, amado? Vamos dormir. Vamos dormir de conchinha que é melhor. Então aquele frio, aquela nevasca caindo com as neves lá fora e ele querendo ir embora. Por quê? Porque a temperatura do corpo não se adapta assim tão rápido. Então leva um processo para adaptar a temperatura do corpo. E é assim na nossa vida espiritual. Às vezes leva um processo, nós precisamos entender no espírito qual estação nós estamos vivendo. Pergunta para o seu irmão, qual estação que você está vivendo? Você quer sair do verão e já pular logo para o inverno, para acabar logo isso daí, já chegar na primavera e ver a florzinha nascendo? Você quer plantar hoje e já quer colher amanhã? Respeita a estação que você está vivendo. Você está vivendo qual a estação? De semear ainda? Ou ainda de colher? Qual a estação que você está vivendo? De cuidar da semente? Ou de já ver ela florescer? Ou se já colheu os frutos? Então cada um tem a sua estação. Tem estação que Deus fala assim, eu quero semente. Aí eu começo a semear. Esse dia eu falei, meu apóstolo, eu quero semear na sua vida. E mandei para ele uma oferta. Eu estava com uma... Sabe, eu falei para o Alexandre, eu quero ser uma caçadora de primícia. Eu quero semear, eu quero semear. E eu comecei a semear. Comecei a semear a oferta. Comecei a semear na vida do meu apóstolo. Comecei a semear. Agora Deus falou, parou agora.
Então agora eu estou na oração pela semente, para que a semente dê fruto. E no tempo oportuno, na estação própria, eu vou fazer o quê? Colher. Então a estação leva a um processo. Então nós levamos esse processo da estação do verão para chegar agora no outono. Para quê? Para a gente sentir aquele friozinho, o corpo vai adaptando. Ainda o ventilador está lá na minha sala, sinto os calor ainda eu ligo ele. Mas daqui a pouco eu não vou querer mais ventilador. O que você vai fazer com o ventilador da sua casa? Vai desligar. Porque você vai começar a sentir frio à noite. Não é verdade? Então, a temperatura do corpo vai começar a acostumar, né? Com aquele outono. Quando fala de outono, o que você lembra? Oi? Folhas caindo. O que mais? Casinho quente. Pipoquinho vai na coberta. Filminho Netflix. Né? Ainda vai para a igreja. É? Ainda vai para a igreja, porque vai chegando inverno, tem gente que inverno e só volta na primavera. E quando chove? Não é verdade? Então são estações um pouco difíceis, ainda mais para servir o reino, não é verdade? Então a gente está entrando nessa estação. Então quando a gente pensa no outono, a gente lembra do quê? Das folhas secas. Eu amo ir para Campos do Jordão, ver aquelas folhagens, né? Eu amo aquele estilo de flor. Aquelas folhas marrom que dá até para pegar e fazer um quadro. Eu fico lá, ó, só pego folha do chão, fico medindo, tiro foto. É a coisa mais linda essa estação. Só que tem gente que não gosta. Quem gosta do verão aqui? Quem gosta do outono? Eu gosto mais de chegar do outono que o verão. O verão me deixa toda descabelada. Você faz a chapinha, no outro dia já tá assim. É? Então, para você ver como que é a temperatura. Hoje a chapinha tá legal, porque já tá a menos aí o verão, né? Então, a gente precisa o quê? Se adaptar com as estações. Então, as folhas, elas precisam cair. Fala comigo, as folhas precisam cair. Repete de novo, as folhas precisam cair. Você sabe o que acontece? Por que acontece? Você sabe o que acontece quando as árvores, elas perdem as suas folhas? É necessário elas perderem. É necessário as árvores deixarem elas irem. Sabia disso? Para que possam viver a próxima estação. Imagina se as folhas não caíssem. Imagina se chegasse o outono, as folhas da árvore não caíssem, Mário. O que ia acontecer com elas? E chegasse logo o inverno bruscamente. Elas iam queimar. E não ia ter o ciclo da renovação. E aquela árvore ia morrer. Olha só. Então essas folhas, as folhas queimariam, né? O frio do inverno viriam, né? O ciclo da respiração da árvore se findaria. Então não teria mais árvore. Então por isso que as árvores precisam o quê? Deixar as folhas irem. Isso mostra o quê? Que até a natureza precisa deixar ir o que não serve mais. Vai pegando código. Até a natureza precisa deixar ir o que não serve mais. Esses dias eu tenho uma árvore lá, eu esqueci o nome dela, lá na minha sala. Esse dia caiu 3 folhas dela. E, meu Deus, eu limpei ela, acho que eu não sei se eu forcei muito. Né? Quis deixar as folhas brilhosas, tá tudo brilhando lá. Mas teve um dia lá que caiu uma folha, já estava meio amarelada. Então, ela precisava ter caído aquela folha. E logo, 2 dias depois, eu vi um brotinho nascendo, já está com a folha desse tamanho. A outra folhinha bem embaixo do caule nascendo. Então, olha como renova a natureza. Então, as árvores precisam o quê? Deixar as suas folhas ir para que haja o ciclo da respiração. E elas são o quê? Elas são renovadas. Então, se a natureza nos mostra que precisa deixar ir o que não serve mais para proteger o que é mais importante, a vida, o que é mais importante, a folha na árvore ou a árvore em si? A árvore em si. Porque a folha, ela sai, perde a vida. Mas a árvore vai renovar novamente e vai trazer novos frutos, novas folhas. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Fala para o seu irmão, você precisa deixar alguma coisa aí da sua vida. Você precisa deixar alguma coisa aí na sua vida. O que é mais importante?
A natureza precisa deixar ir o que não serve mais. Sabe para quê? Para proteger o que é mais importante. A vida. E ela segura e ela retém todas aquelas folhas. Ela vai morrer com todas aquelas folhas. Olha o que o Espírito Santo está mandando te dizer. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, abre mão desse orgulho. Abre mão do que você tem que mandar embora da sua vida. Talvez a forma que você fale, talvez a forma que você se movimenta, talvez a forma como é você na sua casa. Eu não sei o que você tem que abrir mão da sua vida. Eu não sei o que nós temos que... São situações, tantas situações difíceis, nós precisamos abrir mão e deixá-las ir embora. Porque se você ficar acumulando, tem pessoas, sabe o que Deus mostrava? Pessoas sobrecarregadas. Elas estão com tantos problemas, que elas se fecham, elas não começam, não conseguem se abrir para o novo. Por quê? Porque elas estão vivendo aquele passado. E elas vivem aquele passado como se fosse uma nova estação. Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai fazer, e Deus nunca faz. Muda estação, entra outono, sai verão, sai inverno, sai primavera, e você está lá com aquela estação. Só que você sai do verão, entra para o outono, o que acontece com as folhas? Elas caem. E você vai sair do verão e continua segurando, e entra em outra estação, o que vai acontecer? O ciclo da vida vai acabar. E às vezes você está dentro da igreja, mas você está um crente morto. Por quê? Porque você está sobrecarregado. Você não consegue liberar. Você não consegue liberar seu coração, você não consegue liberar perdão, você não consegue liberar seu ministério, você não consegue entregar tudo para Deus, você não consegue. Deus, eu vou fazer a tua vontade, deixa isso, não é de Deus, isso é de Deus, isso eu quero, isso eu não quero. E isso vai nos sobrecarregando de uma forma que a gente pega tudo para nós e a gente vai morrendo. Fala para o seu irmão, libera algumas coisas da sua vida. Para que não seja um fim, mas que seja um tempo de renovação sobre você, sobre a sua casa. A princípio, pode até parecer uma perda. Não é assim? Quando você entrega. Quando eu entreguei a Rebeca, antes mesmo dela existir, eu tinha uma caixa cheia de roupinha de bebê. Ganhei tanta roupinha, Rosana. E tanta roupinha que eu profetizava. Isso aqui Deus mandou te dar. E eu fui guardando aqui. Teve um tempo, guardei anos aqui. Eu na igreja, alguém estava guardei na linha. Um dia que Deus falou, para, entrega. Não quero. Eu entrego a Rebeca para o Senhor, já tinha nome. Entrego a Rebeca para o Senhor, ela vai vir com tudo novo. Vou ficar guardando roupa que quando ela vier, nem existe mais esse pagãozinho, esse negocinho aqui. Xadrezinho de 1800 bolinhas, que já estava passando o tempo. A estação já estava passando. Às vezes a Rebeca ganha roupas maiores do que ela. E aí quando é um ano, no máximo assim, eu vejo que daqui um ano dá para usar, eu guardo. Quando eu vejo que é muito grande, ela tem 14, número 16, eu falei, não tem como ficar guardando, porque quando ela chegar com 16 anos, não vai usar, já passou. Tá entendendo? É a mesma coisa quando você compra uma roupa, e você ama a roupa, quando você põe no corpo, é mais que você compra pela Shopee, pela Shein, que tá na moda, né? Você coloca no corpo, o negócio não fica legal em você. Você fala, um dia eu vou usar. Perder 1 quilinho eu uso, vai ficar melhor. Perder 2 quilinhos. E aquela roupa vai ficando, só que a estação muda. Aí você olha, essa roupa não dá mais para essa estação. Não cabe mais. Essa bolinha aqui já foi. Essa florzinha aqui já era. Então você vai fazer o quê? Você vai liberar e mandar embora. Então tem hora que você tem que fazer uma faxina, não só no seu guarda-roupa, mas na sua vida. De amizades, de palavras erradas que lançam sobre a sua vida, que você aceita. Vai ficando sobrecarregado. Ficando sobrecarregado. E uma hora é perigoso você morrer. Lança fora, fala para o seu irmão, lança fora, manda embora. Então, de início, dá a impressão que você vai perder. Mas, na verdade, você está ganhando. Está deixando as folhas irem, está entrando numa nova estação de meditar, que você semeou, que você plantou, que você se arrependeu. E agora? É só se arrepender? A Bíblia não diz que é só se arrepender. Porque eu estava lendo
versículo chave. A Bíblia não diz que a igreja tem que só se arrepender. Depois que ela se arrepende, ainda tem um processo. Porque depois do arrependimento vem frutos dignos de arrependimento. Quais são os seus frutos depois que a gente se arrependeu? Os frutos vão mostrar se realmente houve um arrependimento digno. João Batista fala. Então nós precisamos dar o quê? Frutos de arrependimento dignos. Muito forte isso. Então não adianta a gente só se arrepender, chorar na presença de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Porque não entra no novo nunca. É só teoria. É só teoria. Hoje eu mandei um louvor lá no grupo de pastores. Vocês viram? Eu coloquei até no meu status um pedaço de um louvor. Que Deus vai tirar o seu sonho do papel. Está entendendo? Deus vai tirar o seu sonho do papel, Selma. Vocês estão entendendo? Deus vai fazer algo novo. Chega, fala para o seu irmão, chega de teoria. Chega de fazer no cálculo, colocando as coisas no papel. Você já colocou, chega, agora é atitude. Uma nova estação chegou para mim e para você. Agora é deixar as coisas velhas que se passaram ficar para trás. E é isso que eu vou avançar para algo novo, para aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida. Aquilo que realmente Ele quer de mim, ser uma nova pessoa. Minha movimentação. Eu fui formada dentro de uma sala de teologia como pastora. Mas depois eu fui escolhida como profeta. Eu não fiquei como pastora. Mudou a estação. E hoje eu não posso falar para você como pastora. Olha, eu vou ouvir você. Vou ficar chorando. Se você vem falar para mim da sua vida financeira, que você está lá no fundo, primeira coisa que eu vou perguntar, sabe o que é? Eu estou chorando. Você está desmando, mano? Primeira coisa é fechar breve. Porque eu sou profeta, eu já vou direto do ponto. Tem um pastor que vai falar, nossa, como faço esse conto? Vamos colocar no papel que eu vou te ajudar. Você já vai logo lá. Ainda mais quem trabalha com finanças, aí você vai querer resolver a situação da pessoa. Eu já vou no espiritual. Como que tá? Está dizimando o princípio bíblico. Porque o profeta, ele é assim. Então, a minha movimentação, a minha fala, tem que encarnar o ministério profético dentro de mim. Porque eu sou o profeta de ofício. Então, eu preciso me movimentar aquilo que Deus me escolheu nessa nova estação. Fala para o seu irmão, se movimente aquilo que Deus te chamou. Muitos são chamados. Mas, como continua o texto mesmo? Você foi chamado? Mas você tem certeza que você foi escolhido? Se você não tem certeza, você sempre vai ficar na fila de chamado. Eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, eu fui chamado para aquilo. E só ser chamado, E você está fazendo o que com o seu chamado? Aí eu chamo aqui, por exemplo, 5 pessoas aqui na frente. E vem aqui, Rosana, vem aqui à frente, fazer um rapidinho aqui, ó. Vem aqui, Rô, pegar a Rosana, pegar o Mário, vem aqui pegar a Selma. Vem aqui, Victor, pegar o Victor. Pegar aqui 4. Só para você ter uma ideia. Vira? Foram chamados. Tá vendo? Ser chamado é isso. Ser escolhido é diferente. Imagina agora só uma suposição. Mário, vem para cá, te escolhi. O Mário foi escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E se o Mário foi escolhido, se ele não se movimentar, sair daqui, volta lá, Mário. Ele vai ser escolhido, mas a mente dele vai estar só no chamado. Ele não continua fazendo nada. Deus está falando, eu te escolhi, Mário, eu te escolhi, Mário. Vai, Mário, eu te escolhi. Vai, Mário, até a última casa, Mário. Vamos, Mário. A casa do vizinho, a casa da esquerda, a casa da direita, a casa da frente, até a última casa. Se o Mário não se movimentar, ele vai ser o escolhido? Ele vai ser só o chamado, porque a mente dele precisa mudar que ele foi escolhido. Obrigado, gente. Tá entendendo? O GK tá indo bem, gente. Pode ficar tranquilo, né, Mário? Teve um GK lá na minha casa, ó, tinha 30 pessoas lá. Ô, Glória, como todo mundo, né? Vou fazer mais, hein? Gostei. Você tá entendendo o que é o chamado, o que é o escolhido? Ah, Deus me chamou nessa nova estação, fui escolhida. E o que você está fazendo se você foi escolhida? O que você está fazendo
continua na fila do chamado. Você precisa se movimentar para aquilo que você foi escolhido. Vamos para frente, senão eu vou ficar aqui, né? Então, esse mês é um mês de refletir, de meditar aquilo que nós fizemos para Deus em janeiro, em fevereiro, cuidando da semente, né? O que nós precisamos abrir mão a partir de agora. O que nós precisamos renunciar para os próximos ciclos e continuarmos crescendo. Como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto aonde? Na estação própria. Então tem pessoas que precisam abrir mão de algumas falas. Tem pessoas que às vezes eu falo, seu cérebro é muito perto da boca, ao olhar sua boca é muito perto do cérebro. Sabe aquela pessoa que fala o que pensa? Ela fere sem perceber que ela feriu e ela vai embora. Né? Precisa abrir mão disso. Tem pessoas que falam muito, tem dificuldade do quê? De ouvir. Precisa abrir mão de falar muito, precisa ouvir mais, ficar atento. E Deus está falando. Pessoa que fala muito tem dificuldade de ouvir, não é? Por quê? Porque as estações mudam. Queira ou não queira, as estações vão mudar na sua vida. Fala para o seu irmão, as estações vão mudar na sua vida. As roupas de verão já não vai servir mais. Apesar que ultimamente você vê as menininhas na rua, o inverno de shortinho, de top. Por quê? Porque elas não entenderam. Elas querem continuar vivendo na estação antiga. Não é verdade? Então precisa ser mudado. Precisa ser transformado. Aí quando você vê uma pessoa sem blusa, sem nada, em pleno inverno, o que você fala? Tá doido? O povo endoidou? Tomou cachaça? O que aconteceu que tá com esse calor aí todo? Na rua? Não é verdade? Você vê o corredor, o que corre na rua, tá correndo de blusa. Por quê? Perigoso infartar, bater aquele vento gelado no peito quente, não é assim? Né? O médico fala. Não pode correr geralmente com o peito todo pelado, o homem, raicata. Tem que correr sempre fechado no inverno. Então tem todo um cuidado. Então nós estamos entrando numa estação de reflexão, de atitudes e movimentações nossas que não servirá para essa próxima estação. Como as roupas também não servirá mais para essa próxima estação. Ou você vai dar, ou você vai guardar. Põe as de verão para cima e pega as de inverno para baixo. Você lava tudo e guarda. Começa, os biquíni vão tudo pro saco e vai lá pro final do guarda-roupa. Não é assim? Você muda tudo. Bom, pelo menos você que é organizado. Você que não é organizado deve estar tudo lá misturado, porque você dá um tapa naquele lugar lá. Né? Então tem atitudes e movimentações nossas que não servirá para a próxima estação. E nós precisamos aprender a nos movimentar conforme as estações que o Senhor nos coloca. Amém? Nós fizemos até um ato profético aqui, eu com a profeta Sueli, né? A profeta Sueli teve uma direção, nós fomos lá na rua e viemos abrindo um caminho até o altar e declarando: o Senhor está abrindo um caminho no ermo, no deserto, e rios fluirão deste lugar sobre a nossa vida. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o tempo de amadurecimento chegou. Chega de falar como menino e agir como menino. Assim era a igreja de Corinto, né? Eu falava como menino, discorria como menino, mas agora minha movimentação tem que ser como homem maduro, como mulher madura. Você não vai chegar na minha casa e me ver brincando de boneco. Você não vai me chegar aqui, pipi. Por quê? Porque hoje eu estou uma mulher madura, 50, madura. É? Eu não sou mais a Marinês de 8 anos atrás. Hoje eu tenho os cabelos brancos, tenho que pintar. Tem algumas mudanças que acontecem. Então, o homem maduro, a mulher madura, não fala mais como meninice. Qualquer coisinha vira birra. Qualquer coisinha vira cara feia. Por quê? Porque agora eu estou entendendo que eu não sou mais aquele menino e menina. Se meu pai e minha mãe me dão uma bronca, eu vou falar: amém, mereci, pronto, acabou. Porque agora você está entendendo o que Deus está fazendo. É assim? Então, chegou uma nova estação na sua vida. O amém diminuiu. Amém? A estação mudou. E precisamos entender que os tempos também mudaram. Amém? A partir do momento que fui escolhido, que você foi escolhida, a sua movimentação também precisa mudar. Precisamos discernir e ouvir Deus. Como nós somos escolhidos, nós precisamos parar e ouvir Deus. O que Deus tem para mim nessa nova estação? O que eu preciso largar, assim como as árvores deixam as suas folhas
que você precisa deixar aí na sua vida? O que você precisa deixar aí na sua vida? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Um tempo atrás, a gente aqui era obrigado a ler a Bíblia. Tinha aquele, como chama? Leitura, plano de leitura. Você lembra disso? E aí, se a gente não lesse? Chegava na reunião de pastor, o pastor cada um tinha que levar sua folha, a leitura bíblica. E tudo anotadinho com X. Tinha gente que colocava X e não lia nada. A gente já... Aí tinha muita gente que levava aquilo ali ao pé da letra. Tinha que ler. E tinha gente que às vezes atropelava e já estava na frente do plano de leitura. Era 2, 3, 4, 6 capítulos no dia. O Velho e do Novo Testamento. E o Velho e o Novo. E o Velho era assim, né? E aí tinha dia que você lia. Mas aquela coisa, tua filha, mas você tinha que ler, porque você tinha que fazer aquilo por uma obrigação. E a gente nem meditava. A gente queria ler porque a gente queria chegar no final do ano. Era a Bíblia 1 ano e meio, não era? 1 ano, né? Era a leitura da Bíblia em 1 ano. A gente queria chegar no final do ano, acho que você lembra também, não lembra? Né? Da época. Aí você queria só entregar o plano e falar, pastor, li a Bíblia o ano todo, eita glória. Para os outros ver que você leu. Eu li, consegui ler a Bíblia, era assim. E os que não conseguiam ficavam bem quietinhos. Mas o que adianta ter um plano de leitura? O que adianta você se matar, se sobrecarregar, que tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, e não colocar nada em prática, e não meditar nela? A Bíblia diz no livro de Salmos, abre lá comigo, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia de dia e de noite, sem parar, faz leitura, plano diário. Entrega para o pastor, porque senão você está frito, pastor. É isso? Não. Ele medita. É bem-aventurado aquele que medita. E nem eu fiquei lendo esse versículo, um rio no deserto, abrindo o caminho. Eu falei, Deus, fiquei imaginando aquele cenário de dunas, procurar na internet, deserto. Fiquei imaginando aquele cenário de dunas, de deserto, aquele rio vindo no meio. Eu fiquei meditando. Para que eu possa ter uma palavra pontual, rema na sua vida, uma palavra profética na sua vida. Então você precisa meditar naquilo que Deus está falando. E às vezes Deus fala, você não dá bola. Você fala. Sabe que negócio? Deus mandou sair do lugar. Quando você olhou, o ciclano foi lá, levantou e falou, perdi. Já aconteceu isso com alguém? Perdi a honra. Deus mandou e eu não. Outro ouviu. Deus falou, estou mandando você. Você não vai? Peraí, vai você então. Ele vai lá e você fala, bicho, panteiro, agora nem adianta eu ir. Aí você nem vai mais de vergonha com Deus. Fala, perdão, Senhor, perdão, eu devia ter ido. Não fui. Você fica ali se lamentando 1000 vezes. E a estação foi embora. E o tempo passou. O tempo muda a todo momento. 9h25. Daqui a pouco já não é mais 9h25. É 1 minuto, 9h26, já passou o tempo. A estação está mudando. A estação está se movimentando. E nós, como filhos do Senhor, nós também precisamos nos movimentar e meditar para dar fruto na estação própria. Que ele fala aqui, medita na lei de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha só, é muito profético isso. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não fale que a folha não vai cair, fala só que não vai murchar. Como é forte, né? Fala, peraí, cuja folhagem não murcha. Tu não deixa suas flores, as folhas murcharem, só murchar. Deixa elas caírem. Talvez elas vão estar lá, aquela árvore frondosa, pesada. Talvez você está assim, lindo, crente, lindo na igreja. Tudo certinho, perfeito, né? E de repente você fala, meu Deus, eu preciso virar umas folhas, senão você não vai. E as folhas vão, e as folhas não vão. Aí você vai ficar cheio, sobrecarregado. Chega uma hora, você entrega tudo, você não aguenta mais. Não quero mais nada. Sabe o que você faz com as folhas?
Em vez dela cair na época certa, você tira ela na época errada. Aí você começa assim, quero mais isso, quero mais isso. Arranca as folhas, tudo na hora errada. Isso é um perigo. Aí você mesmo se mata. Porque você não esperou a estação certa. Você não deixou as folhas caírem. Se você não deixar as folhas caírem, vai chegar uma estação que você vai precisar arrancar elas. Aí você não vai aguentar. Você vai descabelar. Fala para o seu irmão, fica atento à estação que você está vivendo. Se não está frutificando, é porque parou em alguma estação na sua vida. Se você não está vendo fruto, se você não está frutificando, você precisa voltar novamente e falar, epa, o que eu estou vivendo hoje na minha vida? O que a Marinês está vivendo hoje na sua vida no espiritual? Estou vendo muito forte profético dentro de mim. Estou vendo muito forte que Deus está falando comigo. Sabe? Esse dia ontem eu estava no meu quarto, entrei lá para orar, fechei a porta. Falei, o profeta é legal, né? Ele só quer sentar, encostar a cabeça no coração de Deus e ficar lá só ouvindo. Não fala uma palavra, só fica lá. Fala, Senhor. Que é um intercessor, né? Porque a Sueli Lidiane já entra no quarto como rasgando, né? Senhor, me ajuda. Eis aqui, eu quero apresentar a vida do pastor, a vida da igreja. Ela já é, porque eu entro e tenho ela assim como intercessora também no meu quarto. Mas como eu estou vivendo um profético muito forte, eu já entro assim, ó. Respira fundo, Senhor, eis aqui. Sem força de orar, mas só querendo ouvir. Só indo o que o Senhor tem. Qual a estação que você está vivendo? Nós estamos entrando numa estação onde as folhas estão indo. Os céus estão se movimentando. As folhas estão indo embora. O fim da tarde vai começar a ficar lindo, né? Aquelas nuvens envermelhadas da tarde, aquele sol. E às vezes, ela te engana. Porque no meio do outono aparece aquele sol de rachar que você quer sair de short e camiseta regata. E chega à noite, como que tá? Frio. Parece um deserto. Não é assim? O homem mexe tanto na natureza que ela está até mudando de curso já. Quando você acha que é outono, é verão ainda, né? Mas tem datas específicas para isso, dizendo que nós estamos numa estação outono. Então Deus tem algo para você. Ninguém dá fruto assim que planta semente. Tem um processo na estação. Tem um processo. Primeiro você semeia, primeiro você prepara a terra. O agricultor olha lá o horário que vai plantar antes do sol nascer. O tempo muda. Tem gente que não pode nem sair. Se está aquela chuva terrível, como ele vai sair para semear? Então você tem que dar uma olhada para você poder semear numa terra boa, num campo limpo. E isso leva tempo. E depois, falar os 4 processos aqui, né? Regar, cuidar. Você semeou no mês de janeiro. Talvez alguns vão falar, entreguei lá a primícia, não recebi nada. Mas você cuidou da semente que você recebeu? Você orou sobre ela? Você ainda continua orando para que ela venha germinar e crescer na sua vida? É Deus que vai fazer crescer isso na sua vida? É Deus que vai abrir o caminho? Talvez você fala, nossa, entreguei minhas primícias, entreguei tudo que Deus mandou. Aí estou no deserto. Sabia que no deserto existe a rosa do deserto? Não é não, irmão José? O irmão José conhece a rosa do deserto. Ele tem lá na casa dele, né? Tem a rosa do deserto. Se for necessário, vai nascer a rosa do deserto. Mas você não vai ficar sem frutificar. No deserto também tem flores. Sabia que tem um bloom da primavera no deserto? Tem flores lá também. Então Deus vai fazer um milagre. Então você tem que regar. Fala para o seu irmão, rega e cuida da tua semente que você semeou. Senhor, entreguei meu dízimo, entreguei minha oferta. Estou falando finança agora, falando dinheiro. Entreguei minhas primícias. Né? Então eu vou cuidar. Como que eu vou cuidar? Orando. Senhor, que aquela semente que eu entreguei venha germinar. Que o Senhor possa cuidar. Senhor, faça nascer, faça florescer. Se você semeou algo espiritual no reino, se você semeou no seu ministério, na vida do seu marido, Senhor, semeie com amor. É assim? Mudança. Tem mudanças na nossa vida. Se você começa a mudar, a minha primícia agora vai ser meu horário de manhã. Eu vou orar de manhã, todo dia de manhã. Vai regando a tua semente, até que vira um hábito na sua vida e as coisas começam a mudar. A visão começa a mudar. Então precisa regar, precisa cuidar.
Depois vai ter o crescimento. Aí você tem que tomar cuidado com as ervas daninhas que crescem junto. Não? Aí começa a aparecer, crescer um pouquinho, irmão. Aí começa, como diz uns lá da minha família, o zóio gordo. Eu falo que o olho gordo não pega em crente, só se tiver brecha. Aí começa a nascer as ervas daninhas junto. Aí você tem que ficar de olho. Peraí, que esse aqui é meu fruto, aqui não. Quando nasce o trigo, nasce o joio, não é assim? Só que o trigo tem uma diferença do joio, não é? O trigo se dobra, o joio fica reto. Então você olha, peraí, esse aqui é meu fruto, isso aqui não sou eu que plantei. Mas por que está nascendo? Eu plantei isso junto aqui. Às vezes plantou, sabia? Porque nós temos um coração ruim. E às vezes nós plantamos trigo, mas plantamos joio junto sem a gente perceber. Aquela hora que você ficou com raiva, que você não perdoou, que você falou coisa que não era para você ter falado, coisas que você não deixa para trás, as folhas que você vai acumulando. Você vai plantando joio. E quando você vê, ele nasceu. Aí você fala, meu Deus, eu preciso expor meu coração. Fala, não, a Bíblia diz, como é? Fala, confessa as vossas culpas uns aos outros para que seja tarado. Conversar, abrir vossas culpas. Tarado. Agora, expor o coração, expor uma verdade. Não, a Bíblia não diz. Fala para o irmão, se eu falar a verdade, tudo que eu penso, você fica do meu lado? Irmão. Se eu expor meu coração e falar a verdade para você, o que eu penso de você, você fica aqui ainda nessa igreja? Você fica? Se eu falar o que eu penso de você, você fica aqui na igreja? Não fica. Por quê? Porque eu só estou expondo verdade e meu coração está cheio de ruindade. A Bíblia diz não expor o coração, a Bíblia diz guardai o vosso coração, para que dele procede saídas da vida. Então tem muita gente soltando verdades numa estação que está vomitando, está falando coisas que não é para falar, porque está sendo sincero, está falando as verdades, precisa expor. Fala, seu irmão, não exponha seu coração. Guarde o seu coração. Fale aquilo que você precisa ser curado. Tipo, eu preciso ser curado. Então, Vitor, olha o jeito que você toca, eu não gosto. Estou sendo verdadeiro. Você quer ser curado. Entendeu? Né? Não gosto do seu jeito de tocar. Não gosto do seu óculos. Não gosto do seu boné. Então, ai, desculpa, Vitor. Ai, que livro que eu falei com o Vitor, gente. Ainda bem que ele recebeu no Espírito. Você acha que ele vai receber no Espírito? Ele vai sair daqui querendo tacar o vilão na sua cabeça. Você é carnal. Carnal para falar isso. Quem é ela? Quem pensa que é ela para falar do meu boné? Do jeito que eu toco? Estou aqui para Deus, a irmã vem tirar eu, tá bem? Não é verdade? Porque isso é expor o coração, a sinceridade que não precisa. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Não é verdade, viu? Deus não está sendo sincera nada. Está expondo a ruindade do seu coração. No nosso coração, o coração do homem é ruim. Por isso que nós estamos ligados no espírito, não na alma. Fala para o seu irmão, estou ligada com você, irmãozão, no espírito. E não na alma. E você, como esposa, falar tudo que você pensa do seu marido vai ficar casado com você? Se seu marido falar tudo que ele pensa de você, aí piora. Né? Se o marido, se o Alexandre falar o que ele pensa de mim, meu Deus do céu. Você acha que eu estava casado com ele? Não estava nada. Se a mulher fala para o marido, é a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso coração é ruim. Mas quando vem Jesus, com o seu amor, sua misericórdia, morre naquela cruz, nós recebemos da graça, a misericórdia, o dom da vida. Que tira toda imundícia, tira todo o pecado de dentro de nós. E nos faz ter um coração puro. A Bíblia diz em Salmos, 24, 4, se eu não me engano. Quem subirá ao monte do Senhor? Limpos de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Por que eu e você, nós conseguimos ter um coração puro e criar um ambiente puro? Só por causa da presença dele, porque sem ele a gente mata um outro. Sem ele a gente faz igual o Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, mata todo mundo. Deus fala, mata e mata todo mundo. A gente sai tirando para tudo quanto é lado. Só que esse tempo da lei acabou.
Nós estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia e do perdão. Então, é essa estação que nós estamos entrando. Um tempo de refletir. Então, às vezes, as pessoas param no tempo e começam a criticar tantas coisas, e por isso que não estão vendo fruto. Ela fica, olha o joio, olha o joio, olha o joio. Mas ela não presta para lá levantar e arrancar o joio do lugar. Peraí, pastor, isso aqui está atrapalhando a sua vida. Peraí, isso aqui não é legal não, pastor. Vai lá e ajuda. Não é verdade? Então, aí elas param e só ficam criticando o joio. Mas ninguém vai lá tentar arrancar o joio. Moisés está lá orando. Tem Arão e Hur com ele. Ele está orando sozinho? Enquanto ele está tendo uma guerra lá embaixo. Enquanto os guerreiam, olha a estação. Enquanto uns estão guerreando, outros estão no monte da oração. Tem hora que os tem que parar de guerrear e voltar para o monte para orar. Tem horas que tem uns que tem que parar de orar, ter atitude lá e começar a guerrear junto, que tem gente guerreando sozinho. Por isso que estão morrendo. Está entendendo? Por isso que nós precisamos discernir as estações que nós estamos vivendo. Para cada estação, estou terminando, há um limite, há um início e fim. Passou, acabou o verão, acabou as férias, amado. Acabou as férias. Acabou os passeios, acabou o dinheiro também, com certeza. De muitos acabou até o dinheiro, né? Porque verão, quando você fala, entrou o verão, o que você pensa? Férias, uhul! Vou viajar, passeia, passa tudo, oh, que delícia. Aí quando entra janeiro, aí PVA, tem imposto. Aí vai passando fevereiro, aí vai ficando duro de novo, aí tem os memes, feriados, você gasta de novo, que já não tinha, que já tinha gastado lá atrás. Aí chega março, que fica correndo atrás do prejuízo. Vão trabalhar, vão fazer plantão, vão matar, não é verdade? Que estação que nós estamos vivendo, gente? Que estação? Há um limite para o verão. Há um limite para cada estação. Há um início e um fim. Não dá para tirar férias o ano todo. Não dá para tirar férias o ano todo. Não dá para ficar no verão de pequenininho, só. Não dá para ficar o ano todo. Tem gente que entra nessa estação e fica e esquece da vida. Está em Nárnia. Nárnia é frio, né? Tem gente que entra em Nárnia. No inverno e se inverna. Não é verdade? Fica lá. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não vou mais para a igreja, agora só volto. Quando nascer a primeira flor. Né? Só quero o meu chocolate quente. Porque você não foi para a igreja hoje, porque está frio. Está lá, dor nas costas, dor na coluna. E não vai para a igreja. Está perdendo a estação tão linda. Perdendo um ar frio, gostoso. Então, cada estação, às vezes a gente critica, detesta o outono, detesta o inverno, detesta, e às vezes quantas coisas a gente detesta na nossa vida também, mas a gente precisa passar por ela. Não adianta querer pular processos, não adianta querer pular. Então, estação tem começo e fim, e agora está se findando o verão, e entrando uma nova estação. Assim como a chuva temporã, o início do plantio, e a serôdia no fim da colheita. Assim Deus vai fazer. Deus enviou já a chuva temporã. No dia do Pentecoste eu creio que foi a chuva temporã. Mas ainda virá aquele que há de vir, como a chuva serôdia, para fazer toda a colheita que será nós como vidas para Ele. Se coloque em pé, eu quero orar para você. Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Eu quero orar por você, quero declarar sobre a sua vida que Ele está abrindo um caminho no ermo. Ele está abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Respeite a estação que você está vivendo. Respeite, se as folhas sair, deixe elas ir. Não é tempo delas irem, fica com elas. Mas no momento certo, você tem que deixar elas irem. Amém? Deixa elas embora. Vai passar. Talvez vai doer. Você vai chorar. Mas respeite os seus limites. O dia ruim passa. A Selma administrou esse dia lá em casa, né? Mas o dia bom também vai passar. Tudo
vai passar, a estação vai passar. Então, tudo que a gente vive, tanto de bom como ruim, vai passar. Então, você pode estar vivendo uma estação de desemprego. Você pode estar vivendo uma estação de solidão. Uma estação que está sobrecarregado. Vinde a mim sobrecarregado e eu vos aliviarei. Abre mão. Entrega tudo para Deus, aliviando todo o cargo. Feche os teus olhos.